de Deus aí. Que lindo dia para se viver. Coloca a mão no seu coração, sente a presença do Pai Celestial, desde o momento que levantamos, desde o momento que acordamos, Ele está ali a todo momento, desde o momento que deitamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir, que sinta a presença dEle, nos cuidando, a madrugada, nos cuidando todos os momentos, até a hora que a gente levanta, que a gente acorda, conectando sempre com o amor, com a gratidão, com a presença do Pai Celestial. Coloca a mão no seu coração, sente o ar da manhã, respira profundo. Em alguns ambientes está silencioso, em alguns ambientes já tem pessoas se arrumando, em alguns ambientes aí já está acontecendo algo, mas algo de importante quando a gente acorda. A presença do Pai Celestial no seu coração, no seu acordar, ele já está aí. Sinta a presença dele, Senhor Pai, Senhor Deus. Agradeço, Senhor, pelo dia de hoje. Agradeço, Senhor, pela sua unção. Agradeço, Senhor, por este momento. Agradeço, Senhor, pelo estudo bíblico. Agradecemos, ó Pai, por esse final de semana. Agradecemos pela Smart, por todos aqueles que estão aqui na sala, por todos aqueles que vão assistir. Sopra, Senhor, sopra a sua mensagem, aquela alma, aquele coração que necessita da sua voz, que necessita de uma palavra vinda do Espírito Santo. Nos abençoa, Pai, desde as plantas dos pés até o topo da cabeça, que tudo seja renovado, que tudo seja restaurado, que aprendamos a agradecer. Paramos de reclamar por coisas, Senhora, Pai, que às vezes, coisas que não são do seu agrado, Senhor, que às vezes não há necessidade, que às vezes é a carne querendo, a carne chamando, mas que sabemos agradecer todas as coisas. Olhamos para as coisas boas e assim seguimos. Olhamos para a nossa vida pelo ar que respiramos e assim seguimos, segurando as tuas mãos, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estudo bíblico, pega aí na sua Bíblia, lá em Êxodo hoje. Lá em Êxodo, capítulo 3 e capítulo 4. Falar um pouquinho sobre a história de Moisés. Tá gravando aqui. Eu vou colocar a transcrição, que eu não coloquei. Mas aí achei a Bíblia lá no começo da Bíblia, em Êxodo. Não consegui colocar a transcrição aqui. Se conseguir colocar aí, dá o Vinícius. Aqui para mim não apareceu hoje. Ó, Êxodo capítulo 3. Nós vamos ver aqui a história de Moisés, um pedaço, né? Ele fala aqui em Êxodo e Deuteronômio, fala muito sobre a história de Moisés, mas eu peguei essa parte aqui que Deus tocou meu coração hoje, essa parte aqui de quando Moisés e a sarça em chamas, quando ele tem a visão, né? A visão não, quando ele vive esse momento. Não foi um sonho, foi uma experiência, foi um chamado de Deus. E aqui em Êxodo 3, pega um caderno, pega a caneta para você fazer aquela anotação que o Espírito Santo ele vai te trazer hoje. O estudo bíblico hoje vai das 7 até umas 8 horas, 8h05, mais ou menos ali. E hoje nós temos, lembrando, antes de eu entrar aqui, que nós temos a imersão que eu vejo, eu crio, que vai começar às 9. Então, os treinadores já se preparam aí um pouquinho antes da imersão, para nós se prepararmos para estar lá um pouquinho antes das 9. E às 9 começa a imersão. O que eu vejo, eu crio. É algo
que transforma vidas, que levamos a mensagem, o resgate às pessoas, ensinamos também o marketing digital. Aí, se você não está na imersão, vem junto participar da imersão que eu vejo, eu crio, chamar a pessoa que te convidou, como que eu faço para participar da imersão? Hoje começa às 9 horas a imersão, ainda dá tempo de fazer sua inscrição e passar aí o final de semana com a gente, desbloqueando, destravando e conhecendo um pouquinho mais, conhecendo mais do tanto da parte do desbloqueio, visibilidade, comunicação, conversão, é poderoso demais. Então, vamos aqui em Êxodo, capítulo 3, que vai falar de Moisés. Deixa eu colocar aqui, ó. E aí ele diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jétro, que era sacerdote de Midian. Aqui Moisés, ele aqui já está uma parte adiantada da história, né? Porque se a gente pega lá a história de Moisés, Moisés aqui ele já estava em Midian, mas quando a gente pega a história que Moisés foi criado, era um hebreu criado era um hebreu criado como príncipe dentro do Egito. Né? Ele foi escolhido por Deus. Deus escolhe a ti. Deus diz assim nesse momento, ó, eu escolho a ti desde o ventre da sua mãe. Tantas pessoas têm promessas, têm profecias, têm promessas que recebeu dizendo assim, tu foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Aí você olha para a tua história, e você vê, e você começa a olhar todos os cuidados que Deus fez na sua vida, por todos os desafios que você passou até hoje. Aí você olha para a sua história e você vê o cuidado lá que aconteceu lá naquela situação. O cuidado quando a minha mãe faleceu e eu cuidado por pessoas. O cuidado de Deus naquele momento. O que aconteceu na sua vida que hoje você pode olhar e ver assim que Deus cuidou de você? E aí nós olhamos para essas coisas e começamos a agradecer. Começamos a agradecer ao Pai Celestial por todo esse cuidado, escolhido desde do ventre, né? Escolhido desde o ventre da sua mãe. Moisés aqui, ele teve uma história, né, que quando ele nasceu, quando ele estava lá com a sua mãe, o rei pediu lá, decretou uma lei que era para matar todos os meninos, né? Mas a mãe de Moisés ali o salvou, direcionada por Deus, né? Como que a fé, como que a fé, olha para o seu filho, você abandonaria ele assim, num lugar e falava assim, Deus, não é o abandono, né? Mas falava assim, Deus, está aqui, cuida. Como a mãe dele fez, pegou ele, colocou no cestinho para salvar da morte, para salvar do faraó, colocou ele no cestinho, colocou na beira do rio. Deus, cuida do seu filho. Com a mãe que teria hoje a coragem, né, de fazer isso, mas é a fé. A fé, ela nos dá coragem. A fé, ela nos dá a força para fazer o que precisa ser feito naquele momento. E ela salvou. Aqui nós estamos um pouquinho mais adiantado na história, aqui onde ele já está, e ele cresceu no Egito, e ele teve todos os ensinamentos, né, de um príncipe, e depois aconteceu toda uma história que ele foi, quando ele descobriu a raiz, mas aqui nós já estamos na parte onde ele já estava em Midian. Então, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Ele cuidava das ovelhas, né? Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Aí eu gosto de imaginar, puxa na sua mente, Moisés estava pastoreando, estava cuidando das ovelhas, e aí ele foi para um outro lado do deserto. Deus te direciona. Está vendo como Deus cuida do caminho? Ele te direciona.
Às vezes você está indo aqui, ó, e ele vai te direcionando. Ó, é para ir aqui. Ele vai indo, e ele vai indo. E ele chegou ao monte de Deus, né? Aí, versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Ele viu, ele viveu esse momento. Qual momento? Imagina que a gente vive e o que nós faríamos nesse momento? Será que ele sentiu medo? O que nós faríamos nesse momento? Saia correndo, ficava ali olhando. É impressionante, olha só. Quem impressionante pensou? Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Por que a sarça? O que você faria no lugar de Moisés? Saia correndo? Eu vou ver de perto. A fé, o confiar em Deus, né? O confiar em Deus. A mensagem vai pegando o que Deus vem falando nesse momento. Não é por acaso que você está aqui nessa sala, não é por acaso que você está assistindo aqui o estudo bíblico nesse momento, que esse vídeo chegou até você nesse momento. É impressionante a história, é impressionante as histórias que a Bíblia conta, que Deus colocou para nós, que Deus deixou para nós. Muitas vezes nós falamos assim, Deus, muitas vezes assim, eu não tenho nada para fazer hoje, né? Ou tenho muita coisa para fazer hoje. Tem uma coisa que, será que nós estamos dando importância às coisas de Deus? Será que nós estamos separando um tempo para conhecer mais de Deus? Como que eu conheço mais a Deus? Lendo. Ah, mas eu não entendo. Continua lendo. Pede a Ele. Pede a Ele. E tantas pessoas que conhecem, que sabem muito mais coisas do que eu, mas está preso na comunicação, está preso na fala, está preso no bloqueio, está preso no que as pessoas vão falar de mim. E sabe muitas coisas que poderia estar ensinando e levando a mensagem que Deus diz. Leve a minha mensagem. Não precisa eu falar. Já está escrito, leve a mensagem de Deus. E o Senhor viu ali, e aí você aceitaria seu chamado? Olha só, e o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Olha só, aqui ele ouviu ouvir a voz de Deus. Eis-me aqui. Eu falei essa frase no estudo anterior. Eis-me aqui. Foi o que eu falo, é o que eu falo sempre. Eis-me aqui, Senhor. E ele te capacita. Ouve a voz de Deus. E aqui ele viveu essa experiência. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aí, nesse momento aqui, o que o Espírito Santo me falou agora, cuidado com o seu comportamento, cuidado com aquilo que você veste, olha no espelho, pede ao Senhor, pede ao Espírito Santo. Ele vai te orientar, ele vai te dar o discernimento aos lugares que você está. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Deus, ele vê e ele pede também que a gente converse com ele, que a gente faça a oração. O povo está sofrendo. A culpa não é de Deus, o sofrimento.
o sofrimento, as coisas de ruim que acontecem, a culpa não é de Deus. Deus está olhando por nós. As nossas decisões que causam as consequências na nossa vida. São as decisões. Mas Deus está escutando. E aí o povo clama. E aí o povo ora. Aí o povo levanta as mãos e clama pela misericórdia de Deus. E clama pela presença de Deus, pela liberdade. Um pouquinho adiante, se vocês forem, pega a história um pouquinho, vai estudando um pouquinho adiante, e mesmo assim, lá na frente, quando você vê que Deus liberta o povo, lá na frente, ainda o povo reclama. O povo reclama, porque só tinha maná, mas esquece das chicotadas que levava. Então, cuidado como sai reclamação da sua boca. Lembra sempre das coisas boas. Lembra sempre das coisas boas. Começa a agradecer as coisas boas. Às vezes é o pouco que você tem, mas Deus tem preparado grandes coisas para ti. Deus, ele traz, e ele traz, confia que ele não deixa nada te faltar. Levanta as mãos para os céus e começa a agradecer. Começa a agradecer. Cuidado com a oração. Cuidado com a oração. Será que é oração ou é reclamação? Será que nós estamos orando em agradecimento ou estamos reclamando pelo pouco que temos? Agradeça. E ele vai multiplicar na sua vida. Ele vai olhar. Ele olha todas as coisas, todas. E ele diz aqui, ó, eu sei o quanto eles estão sofrendo. Ele falou o que aqui? Para Moisés, né? Por isso desci, para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fereceus, dos efeus e dos jebuseus. Então, Deus, ele livra, ele desce, ele ouve a sua oração, ele ouve a nossa oração, mas tenha fé. Eu ouço pessoas falar, tenha fé, mas tenha fé verdadeiramente. A fé, ela traz milagres. A fé, ela acontece coisas surreais. Tenha fé, levanta as mãos para os céus e ora a Ele. Quanto tempo do seu dia, o nosso tempo é valioso. Quais as escolhas que nós estamos fazendo no dia? Quais as coisas que nós estamos dando importância naquele dia? Ontem eu tinha muitas coisas para fazer. Ainda tenho muitas coisas para fazer, mas eu tinha combinado de caminhar com o Henrique no final da tarde. Henrique, vamos fazer uma caminhada no final da tarde. Eu vou dar aqui na quadra mesmo, as 2, 3 quadras. E eu tinha muita coisa para fazer. E aí ele veio, mãe, já está chegando o horário que a gente tinha combinado. Vamos? Vamos. Falei, esse momento. É por isso que eu tenho essa liberdade de trabalhar no digital. Essa é a minha escolha. Eu posso fazer a escolha. E aí eu deixei o que eu tinha para fazer e fui cumprir com a minha palavra. Vamos caminhar? E a gente caminha, e a gente conversa, a gente tem esse tempo. Esse tempo é valioso. E se eu não fosse, esse tempo não volta mais. E se eu não fosse cumprir aquilo que eu falei, esse tempo não volta mais. Aquela conversa que a gente teve ali no meio da caminhada não volta mais. Os nossos filhos são o nosso porquê. Alguns aqui ainda não têm, alguns vão ter ainda, mas são o nosso porquê. Os momentos com os nossos pais, Deus diz, honre os seus pais. Os momentos com os nossos pais, aquele momento não volta mais. Então, aquele momento que talvez eu disse não, não volta mais. Então, o nosso tempo, ele é valioso. É muito valioso. O que nós estamos decidindo a fazer?
todos os dias. O que nós estamos decidindo fazer para Deus, um chamado. E Ele te entrega o chamado. E qual é a nossa decisão? Deus não tem culpa do sofrimento. Deus não tem culpa dos desafios, do sofrimento que a gente passa. É a nossa decisão. São as consequências da nossa vida, são as consequências das pessoas. Ame a Ele, agradeça a Ele por tudo. E Ele vai te recompensar. E aí, aqui, no versículo 9, peguei, ó, nós estamos lá em Êxodo, capítulo 3. Pega na sua Bíblia, pega a caneta, faz anotação. É um estudo bíblico. A gente está vendo aqui uma parte da história de Moisés. Não é uma pregação, é um estudo bíblico e o Espírito Santo traz alguns direcionamentos para vocês aqui também. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Lembrando que ele tinha saído de lá, e agora Deus pede que volta. E ele não sabe o que está acontecendo por lá. Mas poderia também ele pensar assim, mas se eu voltar, vão me matar, né? Mas ele tem o que ali? A presença de Deus. Deus pediu e Deus cuida. E se a gente ler um pouquinho mais aqui da história, e Deus cuida, Deus mostra os detalhes, ele sabe o que vai acontecer. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu? Quem sou eu para enfrentar-me ao faraó, apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Era uma multidão. E aí ele diz: Quem sou eu? Qual o chamado que Deus está te dando e você está evitando? Está falando assim: quem sou eu? Quem sou eu? Eu olho até mesmo para a minha história e lá atrás eu vejo, né? Quem sou eu? Quem era a Elaine para dar aula naquele momento que eu não abria a câmera? Que eu não falava? Eu não sabia falar. Que eu não conseguia falar 10 minutos, que a minha garganta começava a queimar, começava a doer. Que eu não era treinada a minha comunicação, a fala, o som da voz não saía. Quem sou eu para levar a mensagem? Quem sou eu para apresentar uma aula? Mas quando você fala assim, eis-me aqui, Deus capacita, e Ele coloca pessoas do seu lado para te ajudar. Assim como Ele colocou Arão aqui, o irmão de Moisés, para ajudar ele. Ele coloca pessoas do seu lado para te ajudar naquilo que te falta, você se completa. Aquilo que te falta, Deus te coloca e Ele te capacita. E Ele te capacita. E aqui Moisés disse: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele devia estar se perguntando: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso, Senhor? Ontem eu falei na live, as ideias que vêm na sua mente, você quer abençoar vidas, você quer transformar vidas. E aí Deus, ele te dá as ideias, ele te dá os insights, ele vai te dando e você vai travando. Em vez de colocar em prática, você vai travando. Vai fazendo, coloca em ação as ideias, os insights. Coloca em ação, vai colocando. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Deus sabe. Ele pede para você fazer o agora, o aqui, o presente. E aí ele vai te dando os passos. Ele vai clareando a sua mente no processo. Quando você aceita. Então, aceite a mensagem. Aceite o chamado de Deus na sua vida. Para de olhar para o que o outro está fazendo. Olha para você.
O que você está fazendo? Eu vejo a Leli postando os vídeos dela lá todos os dias. Que alegria está fazendo para Deus. Deus vai te abençoar e já está abençoando muito. É o fazer para Deus. Moisés perguntou, deixa eu ver, não, é o 12. Deus afirmou: Eu estarei com você. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas, o que lhes disser? Olha só a preocupação, né? O que eu vou falar? Ah, Senhor, eu vou fazer uma live. O que eu vou falar nessa live? Ah, Senhor, eu vou fazer uma palestra. Ah, Senhor, que eu vou dar uma aula. O que eu vou falar? Igual quando eu fui chamada para levar mensagem na igreja, né? Aí eu perguntei para o Senhor, o que eu vou falar? Senhor, mostra-me o que eu vou falar. É confiar. Ele coloca palavras na sua boca. O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, ó. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Porque lá tinha, né, lá no Egito tinha vários deuses e cada deus tinha um nome. Então ele perguntou isso daqui. E qual o nome eu direi ao Deus dos seus antepassados? Qual é o nome de Deus? E disse Deus a Moisés. Moisés estava se preocupando com os detalhes. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Eu sou, escreve aí no seu caderno. Eu sou o que sou. E isto que você dirá, é isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Eu sou. Olha que poderoso. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Eu sou. E o Moisés, ele transmitia as palavras que Deus falava a ele. Escutava a voz de Deus. E será que ali no meio, né, do meio deles, e será que tinha críticos? E será que tinha pessoas, às vezes, da própria família apontando o dedo? Será mesmo que Deus está falando com ele? Será mesmo que essa mensagem é de Deus? Será que tinha pessoas que não queriam estar no lugar dele depois que passou tudo isso, que ele resgatou o seu povo? Será que foi fácil para ele? Aqui no 16 ele fala: Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu para mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fereceus, dos efeus e dos jebuseus. Ó, treina a comunicação. Terra onde manam leite e mel. Treina a sua comunicação. Cada vez que você faz, você vai treinando a sua comunicação. 18. As autoridades de Israel o, o atenderão. Olha, deixa eu puxar aqui. As autoridades de Israel o atenderão.
Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: será como que estava o coração de Moisés nesse chamado? O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eles eram como escravos. E aí eles iam pedir esses 3 dias. Será que eles iam lhes ser cedidos? Esses 3 dias? Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. E aí Deus, ele entra com todas as provisões. E aí Deus, ele entra com todo o seu poder. E aí Deus, ele entra fazendo as coisas acontecerem. Acredita no chamado, aumenta a fé. 20. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Deus, ele é o criador de tudo. É o criador do céu, da terra, do mar, dos animais. Tudo ele criou. Ele tem poder sobre todas as coisas. E ele realiza todas as coisas. E nós precisamos acreditar verdadeiramente no poder de Deus na nossa vida, no poder dele, nas mínimas coisas. Eu agradeço a Deus, uma história aqui, rápida aqui, eu agradeço a Deus por uma coisa que aconteceu. Eu posso até rir, vocês podem até rir do que eu vou contar aqui agora, mas olha só. Esses dias atrás, eu estava aqui na minha casa, eu estava no sofá, e eu levantei. Quando eu levantei do sofá, que eu vim passar no meio da sala para o quarto, eu vi um negocinho andando embaixo da mesa. E o negocinho andou rápido. E eu olhei, Senhor, eu não acredito. Eu estava sozinha em casa. Estava eu e o Henrico. Mora eu e o Henrico aqui, né? E aí, o Henrico não estava nesse momento comigo. Estava só eu. E eu olhei. E falei, Senhor, é um rato. Eu falei, o que que eu vou fazer? Elaine sozinha aqui com o rato. O que que eu vou fazer com esse rato? Aí eu olhei e falei, Senhor, eu não vou fazer nada com esse rato. Quem vai fazer é o Senhor. E aí eu fechei a porta, eu vou entrar no meu quarto. Fechei a porta e pedi a Deus, Senhor, assim como ele entrou, tira ele daqui, porque eu não vou matar o bichinho, não vou fazer nada. Eu coloquei para ti. Eu orei, eu acreditei que Deus ia tirar aquele rato daqui dentro da minha casa. E foi o que aconteceu, gente. Foi o que aconteceu. Passou um dia, passou 2 dias. Aí depois eu fui limpando, né? Eu fui arrastando os móveis e confirmando que Deus verdadeiramente, do mesmo jeito que entrou, não foi do mesmo jeito, né? Mas ele veio por si só. Mas Deus fez a parte dele. Deus tirou, Deus tirou. E, e aí é o ter fé, e eu acreditei. E o rato foi. Que não precisou eu correr atrás do rato, não precisou eu chamar ninguém para me ajudar. E o rato saiu, né? Então, a fé, às vezes as pequenas coisas, foi uma coisa simples para muitos, para mim foi a presença de Deus. Para mim foi a presença de Deus dentro da minha casa. Tira, Senhor. E eu confio. Eu confio no cuidado, eu confio no cuidado que Ele tem sobre mim, no cuidado que Ele tem na minha casa, no cuidado que Ele tem com os meus filhos. Fica com o coração em paz. Às vezes o filho cresce, sai de casa e a gente fica preocupado, né? O que será que está fazendo? Com quem está andando? Quando quando você sente, quando você tem a fé em Deus, você fica com seu coração em paz. Você sabe que Deus está cuidando do seu filho.
Sabe que Deus está cuidando da sua filha, onde quer que esteja. Eu tenho outro filho que mora em Curitiba, mora em outra cidade. Eu fico em paz. Foi um pouquinho um processo ali no tempo que ele foi um processo ali de, de quando saiu de casa, né? Quando foi morar sozinho, mas foi trabalhar, foi estudar. E aí, agora, não fica assim, o que você está fazendo? Fica em paz, coloca para Deus. Deus cuida dos seus. A gente continua em oração, né? A gente ora para Deus e confia. Orar e confiar. Orar e confiar em Deus. Ele disse assim, ó, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Deus sabe de todas as coisas. Lá na frente, Deus já sabia o que ia acontecer. E ele falou assim, ó, todos os israelitas pedirão às suas vizinhas, as mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata e de ouro e roupas. O que eles iam fazer com isso no deserto? Prata, ouro, roupa que vocês porão em seus filhos e suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. O que eles iam fazer com prata e ouro no deserto? Deus já sabia de todas as coisas. Ele cuida de todos os detalhes. Ele cuida de tudo. Ele cuida de todos os detalhes. E aí, lá no capítulo 4, para a gente já finalizar, a gente vai finalizar um pouquinho mais cedo hoje, que daqui a pouco tem a imersão que eu vejo eu crio. Você não está inscrito na imersão, se inscreva na imersão, que vai ser poderosa. Estamos nos preparativos aqui da imersão que eu vejo eu crio. E aqui, ó, o versículo 4, vou resumir um pouquinho aqui. Marca na sua Bíblia para você ler durante essa semana os próximos capítulos, o, a história. Pega lá do capítulo 1, o começo ali de tudo. Estuda, leia. Sabe, Deus vai te mostrar o caminho. Deus te mostra o caminho. Novamente, não é à toa que tu entrou aqui, não é à toa que esse vídeo apareceu em algum lugar, você clicou, alguma pessoa compartilhou e chegou até você. Deus tem a mensagem. E Deus diz assim: conheça mais a mim. Como que a gente conhece mais a Deus? Conheça mais a mim. A história, quando eu leio assim, parece que a gente vai se aproximando de Deus. A gente vai se aproximando, toda vez que eu vou lendo a história, e eu vejo, quando eu pego uma história, aqui eu peguei a de Moisés, né? Mas quando eu pego a história e eu olho, assim, os cuidados, aí você começa lendo. Aí lá na frente você vai ver o porquê do ouro. Leia lá na frente que você vai entender. Lá na frente você vai ver o que foi feito. Às vezes o povo se distancia. Às vezes o povo começa a reclamar. Mas a missão será cumprida. Às vezes o povo começa a desagradar a Deus. Deus cuida, Deus te dá o livramento. Aí lá na frente tu tá reclamando. Deus te deu o livramento. E aí tu tá reclamando. Senhor, é só isso que eu tenho. Senhor, é só isso que eu tenho hoje para comer. Reclamação. Começa a agradecer. E ele te trará coisas boas. E ele te recompensará. Começa a agradecer, começa a querer mais, conhecer mais, chegar mais próximo de Deus. A fé não é só falar, eu tenho fé. É viver, é acreditar que sim, é possível. Eu tenho que fazer esse trabalho aqui. Se você fala, eu não consigo, você não consegue.
porque você está afirmando para você mesmo que você não consegue. Agora, se você muda e ressignifica os pensamentos, eu consigo. Deus vai te mostrar o caminho. Cuidado, porque quando você fala que não consegue, quando o teu emocional é abalado, você pode desistir de tudo. Agora, quando você respira, quando você olha para Deus, você pede a ajuda de Deus, as coisas se alinham. Aí você olha, eu ia desistir. Eu ia desistir. Mas eu decidi, ainda bem, que eu decidi dobrar o meu joelho, estender as minhas mãos e falar assim: eis-me aqui, Senhor, para fazer da sua vontade. Conduz, porque agora, nesse momento, eu não sei o como, mas tu sabes o como. Tu sabes, Senhor, o que vem adiante. Tu conhece o coração, tu conhece o meu coração, tu conhece o coração de todas as pessoas que estão à minha volta. Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Confia. E ele vai te mostrar o como, ele vai te dar a clareza no momento momento de Deus, sem cobrança. Muitas vezes a gente quer cobrar. Senhor, é agora. Me dá agora essa resposta. Ele te abençoa. Deus é bom. A culpa do sofrimento não é de Deus. São consequências. Aqui, ó, no capítulo 4, Moisés, aqui ele continua, Moisés respondeu. Aqui é uma história, você está vendo que é uma história? É uma história aqui de Moisés, é uma parte só da história. A história aqui é grande. Desde o nascimento, vem lá, desde o nascimento dele, e aqui já é quando ele foi chamado. Quando ele foi chamado. E será que ele se sentiu pronto? Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu. Se eles não acreditarem em Moisés. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Ele pastoreava, então ele tinha a vara, o cajado, né? Não, ele tinha a vara naquele momento. Ele tirou o cavalo, o cajado. Ai, fugiu a história aqui da minha mente agora. Era o cajado. Disse o Senhor: jogue no chão. Era o cajado. Jogue no chão. Moisés jogou. E ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. Eu tento imaginar, assim, né? O que será que a gente faria? Será que ele sentiu medo da serpente? Será que ele sentiu medo da situação? A voz de Deus, olha o poder da voz de Deus. Somos tão pequenos e somos tão grandes ao mesmo tempo. Somos pequenos, mas somos grandes, porque temos o Senhor. Porque temos o poder de Deus na nossa vida. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Ele tinha algo e ele acreditou para demonstrar. Então, se ninguém acreditasse nele, ele faria isso. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. E aí ele colocou. Moisés obedeceu. E quando atirou, como se estivesse assim, ó, o casaco aqui, colocou a mão. E quando atirou, estava novamente. E quando. Vem aqui. Agora coloque de novo a mão no peito. Acho que eu pulei, né?
Moisés obedeceu e quando atirou, ela estava leprosa, parecia neve. No 7, ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a mão, pôr a mão no peito, e quando atirou, estava novamente como o restante da sua pele. É o poder de Deus, é o poder de cura, é o poder do milagre. O que precisa de cura na sua vida, no seu corpo? Uma dor. Eu sou terapeuta, eu uso técnicas terapêuticas também, mas eu sempre digo, é o poder de Deus. É o poder de Deus. A oração, é o acreditar, é a fé. Existem milhares de técnicas, existem milhares de profissionais, milhares de terapeutas, mas a conexão com Deus, nada sobrepõe isso. A conexão com o Pai Celestial, você dobrar o seu joelho, quantos milagres já aconteceu, quantos milagres eu já presenciei. Eu pensei, Senhor, eu não quero que o meu filho passe por uma cirurgia da língua. Para muitos é coisa simples, né? É só cortar a pelezinha debaixo da língua. Quando a gente tem quando eles são bebezinhos, muitos, né? O Henrico, ele nasceu bem pegada a língua dele mesmo. Tinha que fazer aquele corte. É uma cirurgia, é um corte bem simples, não é nem uma cirurgia, né? Lá na sala mesmo, o doutor faria. Mas para uma mãe, ver ele chorando, né? E saiu sangue ele depois. E eu só pensei assim, eu só pensei. Eu estava amamentando ele e eu só pensei assim, Senhor, faça o Senhor a cirurgia. Eu não quero passar por isso. Que eu sei que eu vou ter que segurar. Na hora, o Henrico deu um grito. Ele estava mamando. Eu olhei assim no meu seio, estava cheio de sangue. Eu olhei, eu não me assustei na hora. Eu tive a certeza naquele momento que foi Deus que fez a cirurgia. E aí ele começou a chorar, eu limpei, passou, eu levei no doutor, o doutor falou assim, não precisa fazer mais nada. Já fez o corte, só já foi por si só, ele falou. Eu falei, foi Deus. Foi Deus, não precisou nem eu falar, eu só pensei, eu não quero passar por isso. Faça a cirurgia, Senhor. E o Senhor fez a cirurgia. Cortou a pelezinha e ele não precisou fazer aquele corte debaixo da língua. Então, é o poder, essa coisa simples. Mas Deus faz coisas grandiosas. É grandioso, não é simples, é grandioso. É o poder de Deus na nossa vida. É Ele respondendo a sua oração, é Ele respondendo o seu pensamento, olha só. Aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você pede, quando você está alinhado com Ele. Vamos finalizar aqui, ó, ordenou aqui a parte das provas, né? Então, se ninguém acreditasse em Moisés, Moisés teria aqui duas provas. O cajado que virou serpente e viraria cajado novamente, e a mão leprosa, né? Colocava, tá? E na mesma hora não tá mais. Ali poderia, na hora que ele demonstrasse isso, poderia várias pessoas, porque ali eles acreditavam em deuses, né? Então eles tinham lá suas artimanhas também. Eles poderiam olhar e dizer que isso é uma artimanha, é algo assim que não era de Deus, né? Mas é a fé novamente, é o acreditar. E é não deixar as pessoas falarem o que, não se incomodar com as críticas das outras pessoas. O que vale é o que você acredita em Deus. Aí prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo.
E será que eles acreditaram? Segundo? E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, quantas coisas? Às vezes Deus fala para nós falar. Nós fazemos a nossa parte. A gente fala e o outro não escuta. Mas a gente fez a nossa parte. Ó, e depois, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Aqui a gente olha o quê? O poder de Deus. O poder de Deus. Maravilhoso. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Chegou o ponto aqui do estudo bíblico. Antes de a gente finalizar a fala, olha só. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Imagina ele falando para a multidão, para os egípcios lá, para o faraó, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Chegou na parte que eu queria chegar agora. Ó, ele disse: não consigo falar bem. Fala com o Senhor. Deus, ele te capacita. E novamente, coloca pessoas ao seu lado. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? É o confiar. Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus ensina, e ele coloca palavras na sua boca. Deus ensina. Respondeu-lhe, porém, Moisés. Ele disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Aqui ele coloca Arão do lado de Moisés. Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Deus coloca pessoas no seu caminho. Eles se completam agora para fazer a vontade de Deus, para fazer o chamado, para fazer a vontade acontecer, para dar liberdade ao povo de Deus, para dar a sua liberdade, para cumprir o chamado e o acreditar. Não negue aquilo que Deus tem te falado para fazer. Vai e faça, e não olhe para as críticas. Ó, você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve à mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes. Ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vai em paz. Vai em paz, porque Deus está contigo. Vai em paz. Ele sentiu medo? Sentiu muitas emoções. Muitas emoções. Continua, pega essa história aqui, um pedacinho só. Continua lendo na sua casa. Continua lendo durante essa semana. E ainda Deus, ele dá aqui, ó, uma revelação, né? Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. E aí, aqui continua. Eu vou parar por aqui a história. Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Continua lendo a história, continua lendo, é lá em Êxodo 3 e 4. Pega ele todo para ler. E tenta, e busca
na sua imaginação, busca olhar quantos os milagres. A gente pega a Bíblia e lê por ler, mas leia, pede para ler com o coração. Com o coração. Eu falei isso na live, né, ontem. Eu falei assim, o que chamou a minha atenção lá no quando eu entrei na Smart, porque eu cresci na igreja desde pequenininha. Minha avó não ia, ela não ia na igreja que eu ia lá. Eu vivi num ambiente que não era favorável eu estar na igreja, no ambiente, na casa em que eu morei. Mas Deus cuida. E Deus, ele te escolhe desde o ventre da sua mãe. E hoje eu olho todos os cuidados. A timidez que eu vivi, a vergonha, quando eu ficava no meu quarto, brincando de boneca, brincando com as minhas coisas, eu não falava. Quando eu ficava ali, era o cuidado de Deus, porque se eu não estivesse ali, eu ia estar num ambiente onde não era favorável para uma criança estar. Hoje eu poderia estar vivendo uma outra vida diferente, sem a presença de Deus. Mas Deus, ele manda pessoas para te ajudar. E mandou uma pessoa. E quando eu ouvi essa pessoa dizer, um primo meu, chegar e falar assim, eles me chamavam de Naninha, né? Naninha, a sua mãe ia lá na tal igreja. Foi como se eu fosse assim, se eu fosse lá, então eu estou me aproximando da minha mãe, porque eu perdi ela com 3 anos de idade. E eu comecei a ir. E eu saía da onde eu morava, eu ia lá com 7, 8, 9, 10 anos, eu ia na beirada da rua, esperar o meu primo passar de bicicleta, para eu subir na porta-bagagem dele e ir com ele até a igreja. E assim ia, na terça, na quinta e no domingo. Domingo de manhã e domingo de noite. E depois eu voltava para o meu quarto. E assim Deus foi cuidando de todos os detalhes. E assim Deus foi cuidando de mim. E ele diz para você: eu estou cuidando de você. E eu coloco pessoas para te ajudar, assim como ele colocou meu primo. Eu, com 7 anos, com 8 anos, eu não ia sozinha para a igreja, eu não ia andar aquele pedaço sozinha. Algumas crianças hoje, com 8, 10 anos, vai, mas ali era perigoso também, e eu não ia sozinha. Mas Deus colocou o meu primo para me ajudar, para me levar ao caminho dele. Eu agradeço ele imensamente. Ele foi uma imagem, ele foi alguém que eu olhei como pai. Ele é pastor hoje. Eu olhei como ele representou o meu pai, que eu não tive. Eu tive até os 7 anos, né? Ele foi a presença que me ensinou o caminho da igreja. Então, a mensagem de hoje aqui, o teu chamado, tenha fé. Levanta as mãos para o céu e tenha fé. Ore ao Senhor. Para a gente finalizar, acho que já colocaram aqui também o link da imersão, né? Ó, a Dalvinis colocou. Se você não está na imersão, faz a sua inscrição. Vem coisas poderosas, tem desbloqueio com o professor Douglas, tem os treinadores. Vai estar poderoso a imersão sábado e domingo, daqui a pouco, às 9 horas, a gente abre a sala e envia lá no grupo VIP o link da sala, da imersão. Levanta as mãos para o céu e Deus fala ao seu coração. Levanta as mãos para o céu, feche os olhos. Senhor, mostra, Senhor, o caminho, o chamado. Tira todo o medo. Coloca a mão no seu coração. Tira todo o medo. Tira toda a angústia. Tira toda a dúvida. Tira toda a dor que está no coração. Tira, Senhor. Dissolve toda a dor. Que essa pessoa acredite verdadeiramente. O ter fé. E tenha fé que tu está cuidando de todos os detalhes. Que tu dá o livramento nesse momento. Tu livra da morte, tu livra das coisas ruins, tu livra, Senhor, dessa dor,
do que está causando essa dor. Tu traz o como, traz a leveza, traz a paz no coração. Esteja presente, restaura desde as plantas dos pés até o topo da cabeça, que tudo seja, Senhor, renovado no seu poder, na sua unção, revestindo nesse momento. Que ela sinta o arrepio da presença de Deus, que ela sinta a sua mão, que ela sinta a sua voz, que ela sinta o vento do Espírito Santo, a guiando em todos os momentos. E quando ela pensa que não consegue, que ela lembre da sua unção, que ela lembre que para ti tudo é possível. Tu coloca nesse momento entendimento. Tu coloca nesse momento, coloca a mão na sua cabeça. Tu coloca nesse momento entendimento. Tu coloca nesse momento estratégias. Tu coloca nesse momento a sabedoria para realizar isso que ela deseja. Coloca a sabedoria, o entendimento, a paz no coração. E muitas coisas vai ser realizado. Para de reclamar, começa a agradecer. Agradece pelo que tu tem. Agradece. Chega de reclamação. Ele diz: chega de reclamação, começa a agradecer, que eu te darei coisas sobrenaturais no processo. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. É coisas sobrenaturais no processo. A gente tem experiências, né? Vamos tirar nossa foto e vamos finalizar aqui também já o estudo bíblico. Abre as câmeras. Ó, Rosane, seja bem-vinda, Rosane, Meire, Ana Guedes. Abre as câmeras. Carmelita, Sol. Aí. Vamos ao povo de Deus. Poderosos em Cristo Jesus. Daqui a pouco tem a imersão. De novo, Elane, que você baixou a mão na hora que eu tirei. Ah, você está tirando aí? Aí. No topo. Isso. Aí. A Rosimeire me atrapalhou. Amém. Amém, amém. Daqui a pouco nós temos a imersão, que eu vejo, eu crio. Ó, as meninas colocaram aqui, a Dominique colocou o link aqui no chat. A gente coloca também nos grupos, chama. Se você não está na imersão, sentiu no coração agora de estar participando, de compartilhar, de chamar uma pessoa, chama, compartilha, se inscreve, vem junto com a gente, que vai começar às 9h, treinadores já se ajeitem aí, que a gente vai entrar um pouquinho mais cedo, para a gente ir organizando as coisas aqui, que está poderosa em Cristo Jesus. Poxa vida, 1 minuto eu precisava. Tudo bem. Fala, Cida, pode falar. Voltando lá no Êxodo, versículo 12, está escrito assim: eu estarei com você. No 4, versículo 12, eu estarei com você. No 4, versículo 15, eu estarei com você. Sobre confiança, né? Só nessa página, 3 vezes Deus falou, né? Eu estarei com você. Acho que não precisa falar mais nada, né? Eu só queria falar que o que saltou aos meus olhos essas 3 vezes que ele repetiu. E eu sei que essa frase está na Bíblia mais de 300 vezes. Eu estarei com você. Então, mas só nessa página 3 vezes. Então, eu só queria falar isso, tá bom? Beijo, rumo ao topo. Amém? Eu estarei com você. Escreve aí. Confia, fé. Amém. Até às 9h.